Olá, 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 olá pessoal, sou a SGC e na aula de hoje vamos tratar de mais um assunto que é acerca do ciclo de hacking regenerativo ideal com aquecedor de água de alimentação aberto. Então, se você não se inscreveu no meu canal, inscreva-se já e aproveita de deixar seu like, tá pessoal? Venha comigo entender então o modo de funcionamento deste mesmo ciclo, tá pessoal? Então, para isso é necessário que façamos primeiramente análise, tá? Do diagrama desse ciclo, tá? Então, aqui eu vou fazer o diagrama TS, tá? Que é o diagrama de temperatura e entropia, tá? Então, eu tenho aqui a minha curva de saturação, como é do nosso conhecimento que aqui tem um ponto crítico, do princípio da linha até o ponto crítico tem as linhas do líquido saturado, do ponto crítico até o da linha tem a linha do vapor saturado, aqui é a região do vapor superaquecido, aqui é a região do líquido comprimido e aqui temos a região então da nossa mistura, que é líquido saturado mais o vapor saturado, tá? Então, a nossa água entra na nossa bomba em como um líquido saturado, tá? E ela comprime de forma isentrópica até no ponto 2, ou seja, a entropia permanece constante, tá? A entropia aqui vai permanecer constante, tá? Aqui a entropia vai ser a mesma, tá? A entropia vai ser a mesma. Então, no ponto 3, ela sai como um líquido saturado, já explico por que ela já sai como um líquido saturado por aqui, tá? Então, eu tenho aqui no ponto 3 como um líquido saturado, tá? Sai como um líquido saturado, sabe por quê, pessoal? Porque, na verdade, essa câmara de mistura, tá? Ela vai misturar o líquido comprimido que sai da bomba em e um vapor, tá? Que vai ser, na verdade, extraído da nossa turbina. E já explico isso, tá? Então, ela sai como um líquido saturado no ponto 3. Ela entra na nossa bomba em 2 como um líquido saturado, tá? E ela comprime de forma isentrópica no ponto 4, tá? Ou seja, aqui a entropia também permanece constante do ponto 3 ao nosso ponto 4, tá? Então, eu tenho aqui o meu ponto 4, tá? Ela também é um comprimido ainda aí, tá pessoal? Então, com o fornecimento de calor na nossa caldeira, faz com que, na verdade, a temperatura do nosso fluido superaquece, tá? No nosso ponto 5 já é um superaquecido, tá? Eu venho estar na região do superaquecido, tá? Tem aqui o ponto 5. Tá, pessoal? Do ponto 5 ao ponto 6 vai ocorrer então, a expansão isentrópica, nesse caso, do nosso vapor, tá? Ou seja, na nossa caldeira, quando o calor é transferido ao nosso fluido de trabalho, aqui sai a cada 1 kg de vapor na nossa caldeira, tá? Então ela sai, tá? Ela se expande de forma isentrópica até no ponto 6. No ponto 6 o que ocorre aí? Aí ocorre então a extração, tá? Nesse caso, do nosso vapor. Então implica dizer que aqui eu vou dizer que sai um Y, tá? De vapor, tá? Esse Y que sai da nossa turbina entra na nossa câmara de mistura, onde vai misturar então líquido comprimido e mais esse vapor que é extraído. E ao sair da nossa câmara de mistura, o nosso fluido sai como um líquido saturado. Só que se aqui há extração, tá? De um vapor, a restante vai ser ainda expandida, tá? No nosso ponto 7. Então, o que mais ou menos aqui vem? Vem então o 1 menos o Y, tá? Porque aqui sai a cada 1 kg de vapor da nossa caldeira, tá pessoal? Então aqui vem o 1 menos Y, sai 1 menos esse Y que passa por aqui, a restante essa que está aqui, tá pessoal? Isso mesmo, tá? E no nosso ponto 7, que é a entrada do nosso condensador, já explico, tá? Vemos aqui no ponto 6, aqui ocorre então a expansão isentrópica na nossa turbina, tá pessoal? Então ela vem até nosso ponto 6. Bonito. Do ponto 6 ao ponto 7 ocorre também expansão isentrópica, conforme já disse, aqui a entropia é constante. Ok? Até onde? Até nosso condensador, tá? Então ela vem, tá pessoal? E geralmente ela cai numa mistura. E o título aí é mesmo elevado, tá pessoal? Então tem aqui o meu ponto 7. Ok. No meu ponto 7 o que acontece? No meu ponto 7 aqui é a entrada nesse caso, do nosso vapor no nosso condensador. O que acontece? Acontece o processo de condensação, tá? E faz o que? A transformação, nesse caso, do nosso vapor em líquido, tá? Em líquido. Só que, ao fazer, na verdade, esse processo,
vou ver que a rejeição de um calor indisponível ao nosso sistema, tá? E o nosso fluido, ao sair do nosso condensador, ela sai já como um líquido saturado, tá? Ao ponto 1, e assim vai se fazendo então o nosso processo, tá? Então do ponto 7 ao ponto 1, a pressão aí vai permanecer constante, tá pessoal? A pressão aqui vai permanecer constante. Então, o que acontece? Do ponto 6 ao ponto 3, a linha de pressão é a mesma. Então eu vou unir, tá? Deixa aqui crescer mais até aqui, tá? Então eu uno aqui, tá pessoal? Então aqui a minha linha de pressão. E aqui tem então o meu sentido do meu ciclo, tá? Tem um sentido aqui do meu ciclo, tá pessoal? Bonitinho. Agora, vamos lá indicar, na verdade, o calor que sai, tanto o trabalho da turbina, tá? Que sai, tá? E o calor que entra, então, para o nosso gráfico, onde vamos encontrar, não é isso? Então, do ponto 7 ao ponto 1, tá? Ponto 7 ao ponto 1, temos então a rejeição do calor, tá? É um calor que sai, é um calor indisponível, tá pessoal? Então, do ponto 7, do ponto 6 ao ponto 5, tá? Ponto 7, 5, 6, então temos aqui então o trabalho da turbina que vai sair, tá? E já vamos calcular, tá? Esta é a região. Então, do ponto 4 ao ponto 5, está no ponto 4.5. Ponto 4.5 temos o quê? O fornecimento então do calor aonde? Na nossa caldeira, tá? Então aqui há um calor que entra, tá? E do ponto 1 ao ponto 2, ponto 1 ao ponto 2, temos então aqui o nosso trabalho da bomba em 1. Ponto 3 ao ponto 4, ponto 3 ao ponto 4, temos então o trabalho da bomba em 2. Pessoal, como é que nós podemos calcular então o trabalho da turbina que sai? Vê lá, o trabalho da turbina que sai, vamos calcular então pela diferença da entalpia no ponto 5, menos a entalpia no ponto 6, mais o que? Mais a fração de vapor, tá? Que na verdade dá restante, digo assim, do vapor, que é 1 menos o Y, tá? Que vai multiplicar então, nesse caso, a diferença da entalpia no ponto 7 e a entalpia no meu ponto 6, tá pessoal? Isso é dado em kJ por quilograma. E já vamos ver como é que nós vamos calcular esse Y, tá pessoal? Não sai daí, acompanha-me até o final. Vê lá, qual vai ser então o meu calor que sai? O meu calor que sai também vai depender então dessa restante de vapor, tá? Que é o 1 menos o Y, tá? Multiplicando então com a diferença da entalpia no ponto 7 menos a entalpia no ponto 1. Isso é dado também em kJ por quilograma, pessoal. Qual vai ser o meu calor que entra? Ah, ok. Calma aí, o meu calor que entra, pessoal, vai ser então, na verdade, a diferença da entalpia no meu ponto 5 menos a minha entalpia no meu ponto 4. Isso é dado em kJ também por quilograma. Estamos a calcular em função das entalpias porque estamos a considerar que todos os dispositivos que aqui estão funcionam então com escoamento em regime permanente, tá pessoal? Bonito. Agora, qual seria então o trabalho, tá, da bomba em 1? O trabalho da bomba que entra, tá, em 1 vai também depender do que? Da restante desse vapor, tá? Que é então expandido então do ponto 6 ao ponto 7. É a mesma que vai passar no ponto 7, a mesma que vai passar no ponto 1, é a mesma que vai passar no ponto 7, no ponto 2, tá pessoal? Então vai ser nesse caso o 1, tá? Vê lá pessoal, vai ser nesse caso o 1, tá? Menos o Y, multiplicar pelo volume específico em 1, tá? Que entra nesse caso na nossa bomba, vezes a diferença da pressão no ponto 2, menos a pressão no ponto 1, tá? E nós podemos calcular também em função das entalpias. Calculando em função das entalpias, o que seria? Eu só poderia apagar tanto o volume específico e a pressão, faria então a diferença entre a entalpia, nesse caso, no meu ponto 2, menos a entalpia no meu ponto 1. E só que ao calcular, aí nós teríamos que analisar qual seria então o significado físico, tá? Calculando, nesse caso, em função das entalpias e tanto como em função das expressões. Aí teríamos então que analisar o que acontece calculando então o nosso trabalho das bombas, tá? Qual seria então o trabalho nesse caso da bomba que entra em 2? O trabalho da bomba que entra em 2, tá? Se nós fazermos aqui análise, tá, de energia,
nesse caso, ou então análise das massas também, na nossa câmara de mistura, o que vai acontecer? Tá? No ponto 6 entra o nosso Y, tá? No ponto 2, tá? Entra também o quê? O 1 menos Y, porque ao mesmo tempo passando no ponto 1, ao mesmo tempo passando no ponto 2. Então entra 1 mais o Y. Isso vai ser igual ao que sai no ponto 3. Implica dizer que Y com Y vai se simplificar, implica dizer que sai o 1. Ah, ok? Então se sai o 1, pessoal, então implica dizer que você fazer, tá? As diferenças das expressões nesses pontos e multiplicar nesse caso com o volume específico da entrada, tá? Então vai ser que o volume específico no ponto 3, tá? Multiplicando então pela diferença das expressões no ponto 4 menos a pressão no ponto 3. Em termos de entalpia, seria então a diferença entre a entalpia no ponto 4 menos a minha entalpia no ponto 3. Isso é dada em kJ também por quilograma, pessoal. Isso mesmo, kJ por quilograma. Ok, agora pessoal, qual seria então, o que seria então o meu trabalho líquido? Pessoal, o meu trabalho líquido, vê lá, o meu trabalho líquido, tá? Seria então a diferença entre o trabalho da turbina que sai, menos o que? O trabalho da bomba total, trabalho da bomba, vê lá, trabalho da bomba total, que seria então o somatório do trabalho dessa bomba mais o trabalho dessa bomba, tá pessoal? Calcularíamos então nesse sentido. Agora, o que seria então mais o trabalho líquido? Olha, o trabalho líquido também, pessoal, o trabalho líquido poderia, então, esse seria então o trabalho líquido que sai, tá? O trabalho líquido que entra, nesse caso, poderíamos também calcular em função dos calores, ou seja, seria então que o calor que entra menos então o meu calor que sai. E aí nós poderíamos então calcular, nesse caso, o meu trabalho líquido que entra. Agora, qual seria então a eficiência térmica para esse ciclo? Ok, a eficiência térmica para esse ciclo seria então o trabalho, vê lá, a razão entre o trabalho líquido que entra dividindo pelo meu calor que entra, pessoal. Tá? Então, qual seria então, pessoal, vê lá aqui. O rendimento térmico, tá? O trabalho líquido que entra vai ser a diferença desse calor daqui, tá? O calor que entra, pessoal, vê menos o calor que sai. Isso aqui dividido então pelo meu calor que entra, ok? Bonito. Então, vê lá. O meu rendimento térmico passa a ser que 1 menos o meu calor que sai, dividindo então pelo o meu calor que entra. Dessa forma estaríamos então calculando, nesse caso, o rendimento térmico. É de relembrar também que nós poderíamos calcular o nosso rendimento térmico fazendo então a razão entre o trabalho líquido dividindo pelo nosso calor que entra. Também podemos calcular desta maneira, pessoal. Então, o que acontece com o rendimento térmico para esse ciclo? É que o rendimento térmico para esse ciclo vai aumentar, tá? Ela vai ter uma boa eficiência. Isto é devido ao processo de regeneração, tá? Isso porque o processo de regeneração faz com que eleva, nesse caso, taxativamente, a temperatura média, nesse caso, no qual o calor é fornecido ao nosso fluido de trabalho na nossa caldeira. Porque do nosso conhecimento, que nós estudamos a maneira como nós podemos, nesse caso, aumentar a eficiência térmica do ciclo de Ragen, nós vimos que aumentando a temperatura no qual o calor é fornecido na nossa caldeira, ou então diminuindo então a temperatura no qual o calor é rejeitado ao nosso condensador. Isso faz com que aumente também a eficiência então do ciclo de Ragen, tá pessoal? Então, o ciclo, já que nós temos aqui um aquecedor de água que trabalha como um processo de regeneração, faz com que ela eleva a temperatura, tá? Nesse caso, do nosso fluido, antes que ela entre então na nossa caldeira. Então, pessoal, se você gostou da minha aula, comente aí, tá? E deixe o seu like. Tamo juntos, tá? SGC.